Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos acompanhando já há alguns dias, durante a semana, a carta de São Paulo aos Gálatas. E hoje São Paulo coloca a realidade da vida do Espírito e da vida da carne. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus e aqueles que são conduzidos pelo Espírito do mundo. E ele deixa claro, aqueles que são conduzidos pelo Espírito não podem viver de acordo com situações, com ideias que contradizem os ensinamentos do próprio Jesus. E ele vai citando fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades e tantas outras coisas, que são próprios daqueles que ainda não foram iluminados pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus. E aí ele já coloca também a realidade daqueles que vivem segundo o Espírito. Os frutos do Espírito são a caridade, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, a bondade, mansidão, continência. Tudo isso mostrando realmente um contraponto. Aqueles que procuram viver em relação à graça de Deus são pessoas pacíficas, pessoas que conseguem olhar no mundo com um olhar de esperança, pessoas que conseguem apresentar aos outros, mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo de tanta incerteza, a graça de Deus. E muitas vezes se olha para aqueles que são cheios do Espírito como se fossem pessoas alienadas, que não lutam por nada, ou não prestam atenção nas coisas. Mas nós, que procuramos viver segundo o Espírito, nós colocamos a nossa confiança em Deus. Deus é aquele que nos conduz, Ele que nos mostra o caminho por onde vamos estar. A nossa confiança está em Deus, não está nas coisas do mundo. As coisas do mundo passam, só Deus permanece. Se queremos herdar o reino de Deus, precisamos buscar as coisas do alto. Viver segundo o Espírito, como homens e mulheres espirituais. Não preocupados com aquilo que o mundo nos oferece, as paixões mundanas, mas abertos à graça de Deus, à misericórdia de Deus. Quando nós olhamos o Evangelho, Jesus que condena a prática dos fariseus, uma prática externa, apenas para se mostrar, mas o que eles mais precisavam fazer não faziam, que era a caridade. Não amavam os outros como deveriam, não olhavam o seu semelhante como filhos de Deus. Apenas
faziam as coisas porque queriam se aparecer. Pagavam o dízimo de tudo, e Jesus disse, isso é importante, mas só que vocês fazem uma coisa e deixam a outra. É importante devolver o dízimo, mas não pode faltar a caridade. Eles gostavam sempre nos primeiros lugares, gostavam de ser aplaudidos. Uma santidade apenas externa. E Jesus os compara de uma forma muito até rude. Né? Os compara como os túmulos, né? Que por cima, muito bonito, mas o baixo, a podridão. Né? Aquilo que não se vê é a podridão. Dizia, olha, vocês por fora são esses túmulos, até pintados, caiados, pintados de branco, bonitos, mas por dentro, somente podridão, pecado. Então isso não é importante. Importante é aquilo que está no coração. E Jesus também dá uma advertência para os doutores da lei, dizendo, olha, vocês colocam fardos pesados sobre o povo, mas vocês não fazem nada para carregar. Apenas obrigam o povo a fazer certos compromissos, assumirem certas responsabilidades, mas vocês mesmos não se comprometem com nada. Então precisamos também fazer uma análise da nossa vida. Né? Precisamos fazer com que o que mais apareça na nossa caminhada, na nossa vida, é a caridade, o amor. O restante tem que ser um reflexo desse amor, dessa caridade. Senão, não vamos servir para nada. E a mesma forma como Jesus comparou os fariseus, ele pode comparar a nós também. A nossa prática cristã católica precisa ser um sinal da nossa conversão, do nosso amor a Deus e à sua igreja. Não uma prática de aparência. Deus não quer cristãos católicos de aparência, mas homens e mulheres de compromisso cristão, cheios do Espírito, que viva segundo o Espírito. E a coisa mais importante que cada um de nós precisamos fazer é dar o exemplo. Não determinar, mas fazer. Através do nosso exemplo, que as pessoas possam ver como é que um cristão católico se comporta no mundo da política, no mundo do trabalho, no cotidiano familiar, onde nós estivermos, nós precisamos ter esse reflexo de homens e mulheres que vivem segundo o Espírito. É o exemplo que temos hoje do grande mártir Santo Inácio de Antioquia. Uma pessoa importante para a história da igreja. Ele é uma das testemunhas oculares da vida dos apóstolos, da terceira geração apostólica. Um homem que tem muitas cartas escritas falando sobre a igreja, falando sobre vários assuntos do cristianismo nascente, porque ele era bispo, então ele enviava as cartas para a sua comunidade de Antioquia, cuidava, zelava. E ele tem um testemunho muito interessante, que muitos já devem ter ouvido essa frase dele, né? Quando ele foi levado para Roma para ser martirizado, ele sabia que havia cristãos muito influentes no império e queria tirá-lo dessa situação do martírio. Ele disse, olha, não façam isso, não façam isso. Eu quero ser trigo, eu quero ser como trigo para ser triturado, para me transformar como um exemplo, um testemunho do amor de Deus, da graça de Deus. Assim como o trigo é triturado, é quebrado e é feito farinha, para aí se transformar depois no pão, que vai ser transformado no corpo
do nosso Deus, eu também quero ser esse trigo transformado como martírio para o testemunho na igreja. Então, ele sabia que a sua missão apenas estava começando. Ele estava entregando a sua vida, sabendo que o seu testemunho iria servir como sinal da graça de Deus. Não como alguém de aparência, não, mas alguém que viveu de forma radical o Evangelho, viveu de forma radical a graça de Deus na sua vida. O testemunho desse santo é muito importante para nós, para que nós também tenhamos esse compromisso de, a cada dia, das nossas atividades, na nossa caminhada, no nosso testemunho, tendo esse mesmo pensamento, podendo ir se triturando a cada dia para, através da nossa vida, demonstrar o amor do Senhor. Demonstrar o quanto Jesus é presente na nossa vida. Num mundo tão desfigurado, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, onde vemos pelos meios de comunicação as brigas, as defesas, até muitas vezes irresponsáveis de esse ou daquele candidato, no mundo político, no mundo onde impera muitas vezes o poder, onde impera o medo, onde impera apenas o individualismo, nós somos chamados a demonstrar o amor de Deus, a graça de Deus. Demonstrar que o Deus que nós servimos, esse Jesus que nos é apresentado pelos santos todos os dias, e hoje apresentado de maneira tão bela por esse santo, por esse mártir, Santo Inácio, que nós possamos também ser esse testemunho, para que as pessoas olhem para nós e percebam o quanto nós transmitimos, quanto nós mostramos esse grande amor de Deus. E que nós pautamos a nossa vida segundo o Espírito, não segundo a carne. Que a graça de Deus nos acompanhe nesse dia, nos dando condições de sermos homens e mulheres que se abram à graça e à misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.